a criação, da terra, céu e mar. Fez no céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Graça e paz, irmãos e amigos que nos acompanham em mais um culto online promovido pela Igreja Batista de Vila Pires, situada na Rua Caravelas, 371, no bairro de Vila Pires, Santo André, São Paulo. E para nós é uma alegria chegarmos até você, mesmo que de maneira virtual. E esperamos que a palavra de Deus, através das orações, dos louvores e da mensagem bíblica, toque o seu coração, para que você conheça mais do amor de Deus por você e pela sua família. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual tem sido a sua missão em falar do amor de Deus para as pessoas que estão próximas a você durante sua semana? Você tem feito isso? Nós estamos em plena campanha missionária. Viva o poder do Evangelho de Jesus. Então, o culto será dedicado a isso, a este tema missionário. Vamos orar e pedir a direção do Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por mais um culto online que se inicia nesta hora. Que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para receber mais do Senhor, para que a Tua palavra nos edifique, nos exorte, nos corrija naquilo que estamos ainda caminhando de maneira não tão certa, Pai. Que o Senhor possa nos direcionar para aqueles que precisam conhecer ainda o Teu amor, o Teu Evangelho. As pessoas estão perecendo, estão morrendo sem Cristo, sem salvação. E cabe a nós termos essa responsabilidade. Tenha misericórdia, estamos vivendo tempos difíceis com essa pandemia, esse vírus que está em todas as nações da terra. Ó Deus, como precisamos do consolo, da intervenção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas nos ajuda, acima de tudo, levarmos a Tua palavra de salvação a toda criatura. Nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo.
Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Nosso Deus é santo, vamos dizer: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento, a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso benfeitor. vamos cantar de novo a primeira estrofe. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Viva o poder de transformar. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos.
Jesus Cristo está conosco. Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar. Meus irmãos, neste momento do culto de celebração ao Senhor, com alegria, fidelidade, vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Lembrando que estamos em campanha em prol da oferta de missões mundiais. Portanto, quando consagramos os nossos dízimos, devemos nos lembrar também de consagrar algum valor destinado especificamente para missões mundiais. E eu leio para os irmãos, primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, Paulo aqui falando aos líderes da igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Minha responsabilidade, meus irmãos, diante de Deus e da igreja, à semelhança do apóstolo Paulo, conforme o texto de Atos que acabo de citar, é comunicar aos irmãos todo o conselho de Deus, ou seja, ministrar todos os princípios da palavra do Senhor, a fim de que possamos praticá-los. A palavra de Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele se refere a ensinar a todas as nações a guardar, ou seja, ensinando-as a guardar todas as coisas. Percebeu? Paulo diz que ele teve o cuidado de anunciar todo o conselho de Deus. Jesus está dizendo que devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. É muito comum, infelizmente, nós, os cristãos, darmos ênfase a algumas coisas que nos apetecem da palavra do Senhor. E outras tantas, se não as desprezamos totalmente, mas é comum deixarmos de lado. Não é assim que devemos proceder. Devemos atentar para tudo quanto a palavra do Senhor nos ensina. E como estamos a falar a respeito do dízimo, eu quero passar para os irmãos algumas coisas aqui que são muito importantes. Razões por que o crente deve dar o dízimo. As razões são inúmeras para que o crente contribua com o dízimo como um mínimo para o sustento da causa. Mencionemos rapidamente alguns aqui. O cristão deve dar o dízimo porque os pagãos o faziam, e não quereríamos que eles fossem mais liberais para os seus deuses de barro do que nós para com o Deus que é infinito, Criador dos céus e da terra. O cristão deve dar o dízimo porque os judeus o faziam. Se eles o faziam pela obrigação da lei, nós devemos fazê-lo constrangidos pelo amor de Cristo,
assim é que devemos fazer. Mas em nenhum momento se exclui a prática do dízimo lá pela lei, aqui como resultado do nosso amor a Deus e a sua obra. O dízimo cristão deve, todavia, ser diferente daquele que o judeu dava. O judeu dava um dízimo obrigatório, movido pela exigência da lei. O crente dá o dízimo espontâneo, movido pelo amor a Deus e a sua causa. Eu mencionei aqui algumas coisas a respeito do dízimo, de uma apostila, de um estudo, dízimo na experiência cristã, de um saudoso pastor, Walter Cashel. Ele que preparou esta matéria, já uma ocasião anterior, fizemos esse estudo aqui em nossa igreja. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele nos tem favorecido em todos os aspectos da nossa vida, tanto material como físico e espiritual. E em seguida, com alegria, dediquemos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos, pois. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem revelado através da tua palavra que devemos ser obedientes a todos os princípios da tua palavra, pois assim requer ao Senhor para o bem-estar da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. E entre tantas coisas, entre tantos princípios da tua palavra, constam os dízimos e as ofertas alçadas. Te agradecemos porque o Senhor nos tem feito compreender exatamente e claramente como devemos proceder. Peço ao Senhor que abençoe a cada irmão, cada irmã, cada família, membros desta igreja, Pai, para que todos conscientemente tenham esta prática com fidelidade para o louvor do teu nome e para o sustento da obra do Senhor e para o cumprimento do ID do Senhor através de missões. Abençoa missões mundiais, abençoa os missionários, os 80 países por onde estão espalhados aproximadamente 2.000 missionários brasileiros. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja de todo mal. Abençoa o trabalho dos nossos irmãos, abençoa as empresas aonde trabalham, ó Deus, que possam prosperar para o louvor do teu nome, Senhor. Aqueles que porventura estejam necessitados de uma nova oportunidade de trabalho, que em breve, com alegria, Senhor, possam estar conquistando esta oportunidade pela vontade do Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o Senhor não tem deixado faltar o necessário para a tua igreja. Em o nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus nos chamou
e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade. Transformação viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Todos são bem-vindos a mais este culto online, pelo fato de que ainda não estamos nos reunindo presencialmente diante da situação tão complicada e grave que estamos enfrentando, e usando de prudência e sabedoria, estamos evitando, obviamente, as nossas reuniões presenciais, esperando que num tempo breve isso seja possível. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo de número 96. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe a sua leitura. Salmo de número 96. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei todos diante dele, moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade.
Uma vez, meus irmãos, que estamos envolvidos em campanha de missões mundiais, desejo, baseando-me nesse salmo de número 96, trazer uma palavra aos irmãos a esse respeito, não é? Muitas vezes nós somos levados a crer que missões é um assunto eminentemente do Novo Testamento. A partir ali de Atos, capítulo 1, verso 8, onde disse Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Embora seja esse texto do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, um texto missionário por excelência, mas se nós prestarmos atenção, meus amados, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar inúmeras razões missionárias na Bíblia, dentro do propósito de Deus, de fazer a sua glória reconhecida no mundo inteiro. O salmo que acabamos de ler, o Salmo 96, é um desses salmos messiânicos, que ele aponta para Jesus, aponta para a obra de Jesus, cerca de 1000 anos antes do cumprimento da profecia. Um salmo bem conhecido esse, o Salmo 96, não é? Principalmente depois que o grupo Vencedores por Cristo gravou a sua letra em forma de agradável música, cantada de norte a sul do Brasil. Quem não conhece a música, não é, desse Salmo 96, cantada pelos Vencedores por Cristo? Trata-se de uma das mais conhecidas canções que temos. É só começar a cantar que a igreja acompanha na hora, não é? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Meus amados, a nossa responsabilidade é tremenda no que diz respeito à proclamação do Evangelho de Jesus, à expansão do reino de Deus por toda a face da terra. Nós encontramos aqui no versículo 1 a 13 esta nossa responsabilidade, quando diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Preste atenção: proclamai a sua salvação, dia após dia. A salvação, meus irmãos, que vem do Senhor, ela deve ser proclamada diariamente, constantemente. Estamos nós fazendo isso? Está você fazendo isto no seu trabalho? No momento, as escolas estão fechadas, mas você que vai à escola diariamente, tem procedido assim? Tem testemunhado para os seus colegas de classe a respeito do Evangelho de Jesus? Há muitas e diversas oportunidades que o Senhor nos concede para evangelizar. É o desejo de Deus que toda a terra cante um cântico novo, conforme o Salmo 96 assim nos fala. Diariamente, meus irmãos, os povos choram. O Brasil está chorando. Diariamente, os povos choram as suas profundas dores. Dores de guerra, dores de perdas terríveis, dores de desastres tremendos e de perdição eterna. E por que não dizer da pandemia, do coronavírus, que já há 1 ano estamos enfrentando. O que estamos fazendo, então, como igreja, diante disso? E como povo de Deus,
para que os confins da terra saibam desse cântico, o cântico da alegria que vem da salvação por Cristo Jesus. Proclamar a sua salvação é proclamar Jesus e a sua obra na cruz dia após dia. Hoje, meus irmãos, muitos joelhos estão se dobrando diante de imagens, diante de animais, de homens, bendizendo seus respectivos deuses. Essas línguas, ao contrário, elas precisam confessar Jesus Cristo como Salvador. Em um desses dias, eu ouvi uma mensagem onde o pastor falava sobre a misericórdia de Deus. E ele dizia como que os valores se inverteram nesses últimos tempos em nossa sociedade. E ele dizia que hoje se dispensa mais misericórdia aos animais do que a ser humano. Isso é estarrecedor, nada contra os animais, longe de maltratar os animais, mas até nome de gente está se dando para os animais. Acaricia seus animais chamando-os de meus filhos. Paz, meus irmãos. Que inversão tremenda e desastrosa de valores. A Bíblia em nenhum momento nos ensina misericórdia para os animais, ensina misericórdia pelo ser humano. Essa é a grande realidade. Muitas vezes o mundo, meus irmãos, nos dá mais exemplo de motivação por causa do que damos ao mundo pela causa perfeita, o Evangelho de Cristo. Percebeu isso? Quando faço essa citação do pastor a respeito da inversão de valores, de dispensar misericórdia a animais e não a humanos, isso é uma grande lição para nós. Veja como que um cachorro, um gato é tratado. Quanto dinheiro se gasta para que aquele animal se sinta bem. Nada contra, absolutamente não me entendo mal. Mas quando olhamos no que diz respeito ao ser humano, hoje mesmo eu estava em uma loja de um supermercado, fiquei admirado de um senhorzinho que estava na porta do mercado com um pequeno cachorro. Tratava-se de um senhor morador de rua. E uma senhora saiu do mercado, comprou um pacote de ração para alimentar o cachorro daquele homem, mas não lhe deu nada, ou não deu alguma coisa para que aquele senhor, dono daquele cachorro, pudesse se alimentar. Não é uma inversão de valores? Misericórdia pelo cachorrinho. Mas ela não pensou na necessidade do ser humano. Quando eu penso, meus irmãos, que jovens ficam horas em filas para assistir um show de rock, e adolescentes na nossa sociedade que se enganjam em quadrilhas, matando e morrendo, nós muitas vezes, nós os cristãos, nós igreja, relaxamos muito para com a nobre e eterna causa de levar o Evangelho que salva, que liberta e que cura a alma humana. Porque grande é o Senhor, diz o texto do Salmo, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra, glória e majestade diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus queridos, a grandeza, a glória, a força e a majestade do Senhor não mudam jamais.
são sempre presentes, são sempre duradouras. O nosso Deus não é de barro, como diz o salmista, e nem é um macaco ou uma vaca. Ele é tremendo, ele é poderoso. Não temos uma motivação estática de canto de parede ou de altar com teias de aranha. Não temos um Deus irracional. Nosso Deus é dinâmico. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é perfeito. Que grande motivação esta, meus irmãos, proclamar entre todas as terras a glória desse Deus, do nosso Deus, do Deus da Bíblia. Os versículos 7 e 9 diz aqui que o nosso alvo deve ser que todas as famílias da terra tributem ao Senhor a glória devida e ao seu nome, adorando-o na beleza da sua santidade. E acrescenta ainda, tributar, adorar, é também investir no reino de Deus. Nós estamos trazendo ofertas para que o Senhor as multiplique, para alcançar as famílias de toda a terra. O alvo de missões mundiais, meus irmãos, para esse ano, são 22.500.000 reais. Parece muito dinheiro, mas é muito pouco. Diante da imensidão do mundo em que vivemos e dos milhões e milhões de populações que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus e por isso não podem cantar um cântico novo. Nossa mensagem, no verso 10 a 13, diz assim: dizer entre as nações, reina o Senhor. Essa é a nossa mensagem. É a exaltação do nosso Deus, que é grande e é o Rei de toda a terra. Temos um Rei, meus irmãos, um Rei bondoso. Temos um Rei atencioso, um Rei amoroso que nos amou com amor eterno. Devemos anunciar todas essas virtudes, esses atributos desse Deus tremendo. Devemos pregar também a justiça de Deus. Nossa mensagem também deve conter a preciosa informação de que virá o dia em que o Senhor julgará a terra e os povos. Você percebeu aí no final desse salmo, quando diz que ele virá, e em breve ele virá para julgar a terra, para julgar as nações, para julgar os povos com justiça. Ele julgará toda a terra e todos os povos. Ele é fiel e ele fará isso. Então nós temos uma mensagem, e essa mensagem tem pressa. A mensagem de que os pecados são perdoados em Cristo. A mensagem de que o dia do Senhor está próximo. Que esse salmo, meus irmãos, um salmo muito rico, não é mesmo? E que contém missões do começo, do primeiro verso até o último verso. Que nós proclamemos então esta glória do nosso Deus e que todos os povos da terra venham a glorificar, que todos os povos da terra possam aprender a cantar este cântico novo para a glória e louvor do Senhor. Que responsabilidade grande, não é mesmo? Mas que privilégio extraordinário Deus nos tem concedido. Que assim possamos fazê-lo para a
glória e para o louvor do Senhor e para a salvação das nações. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nos curvamos reverentemente diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor nos acaba de falar, através desta palavra do Salmo 96. Nós te louvamos, Senhor, porque o salmista, inspirado pelo Senhor, nos conclama a levar esta mensagem de salvação para todos os povos, a fim de que eles possam cantar esse cântico maravilhoso, cântico de salvação, de redenção, de adoração e louvor ao nome bendito do Senhor. Obrigado. Desperta a tua igreja, desperta cada um dos teus filhos, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos tem conferido. É a grande responsabilidade, mas maior ainda é o privilégio que o Senhor nos deu, que possamos não abrir mão dele e cumpri-lo com grande alegria. Em o nome de Jesus oramos. Amém. O Salmo 96 diz: cantai ao Senhor todos os povos, todas as terras, bendigam o santo nome do Senhor. Cante conosco, aí onde você estiver. Não somente seja um assistente desse culto, mas seja um adorador, realmente exaltando. Estamos levantando um trono de louvor ao Rei dos Reis, ao amado das nossas almas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas. Ele é grande, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. cantai, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações todas as nações as suas Aleluia. obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu